Olá, meninos, bom dia. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que a gente viu na aula anterior, que foi o estudo dos morfemas, que são o radical, o prefixo, o sufixo, né? E aí vamos para a nossa correção. Na primeira questão, eu coloquei, né, para vocês assinalarem a alternativa que corresponde ao elemento que contém o significado básico da palavra. Aí, como opção, eu coloquei desinência, radical, tema, afixo e consoante de ligação. Mas o que é essa palavrinha que ela diz que é o significado básico da palavra? Gente, toda palavra ela vai ter o seu pedacinho principal. Esse pedacinho a gente chama de radical, tá bom? Na palavra amor, qual é o radical? AM, né? Na palavra estudante, qual é o radical? EST. Na palavra pedra, qual é o radical? PEDR é o radical. Sempre toda palavra tem o elemento básico. E esse elemento básico a gente dá o nome de radical. Então, na primeira questão, a opção correta é radical. Na segunda questão, qual o radical das palavras vivente e sobrevivente? Então, vivente vem da palavra viver. Olha aí. Então, qual é o radical da palavra viver? V-I-V. Qual é o radical da palavra vivendo? V-I-V. Vejam que sempre é as mesmas letras que a gente dá o nome de radical, né? Então, de vivente, de sobrevivente, qual é o radical? V-I-V. Viu? É a resposta correta. Na terceira questão, qual das palavras vivente e sobrevivente possui um prefixo? Então, a gente estudou o que é o prefixo, são aquele acréscimo de uma palavra, né, que vem antes. Até eu dei o exemplo, não sei se vocês lembram da palavra infelizmente. O nome, né, a palavra do meio é feliz. O in, que se junta ao feliz, o in é o prefixo. E o mente é o sufixo. Então, dessas duas palavras, qual é a que possui o prefixo? Não pode ser vivente, tá? Porque o vivente ele começa com V e V. Então, as três letrinhas aí são o elemento básico da palavra, que é o radical. Então, o que foi que sobrou? Que vem antes, o sobre. Sobre é a palavra que vem antes, que é o prefixo. Ele se juntou ao vivente e formou a palavra sobrevivente. Então, sobrevivente possui o prefixo sobre. Na quarta questão, eu coloquei uma imagem e que elemento mórfico as palavras voltinha e carrão têm em comum. Tanto a palavra voltinha como carrão, vocês observaram aí que sempre no final está em negrito, né? Então, isso quer dizer que este acréscimo ele está depois do radical. Quando isso acontece, que fica depois do radical, como vai ser o nome aí? Sufixo. Então, as duas palavras voltinha e carrão, elas têm em comum o quê? O sufixo. Na quinta questão é uma tirinha. Na palavra exatamente, que classificação mórfica é o elemento mente? Olha aí. Não pode ser exata
né? Porque vem da palavra exato. Qual é o radical aí? É XAT, é o radical, é o elemento básico, né? Aí esse mente é o sufixo, é o que vem depois. Então, na palavra exatamente, que classificação mórfica é o elemento mente? É um sufixo. Agora eu vou colocar para vocês a atividade complementar. O apanhador de desperdícios. Vocês irão fazer a leitura deste texto. Eu coloquei esse texto no formulário, no Google Formulário. Vocês vão ter acesso à leitura do mesmo. E como questão, eu coloquei no verso: sou um apanhador de desperdícios. O sufixo do acrescenta ao vocábulo a ideia de ação, estado, agente, qualidade ou semelhança. Então, você vai ler bem o texto, vai refletir e vai marcar a opção que se adequa à resposta. Na segunda questão, que é a atividade complementar, tem outro texto que vocês irão ler e que também vocês terão disponível na atividade do Google Formulário. Aí nós temos a questão 2 e 3 referente ao segundo texto. Vocês vão fazer esta leitura e vão marcar a opção correta, a opção que se adequa melhor ao enunciado. Mas para isso, vocês terão que fazer a leitura do texto. Bons estudos, aproveitem bem e até a próxima aula.